Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. A gente recebe aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para um assunto descontraído, para que a gente consiga traduzir para o seu negócio de forma simples aquilo que é de fato as melhores práticas de gestão para que você consiga potencializar o crescimento do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Marlon Banhos. Ele que é economista pela UFES, especialista em Venture Capital e Private Equity e sócio da V3 Capital. A V3 Capital, que além de apoiar um dos melhores podcasts de gestão do país, é especializada em assessoria de gestão, sempre utilizando a estruturação e análise de dados para tanto. Marlon, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho para nós sobre a V3. Eu que agradeço, Gabriel. Estava esperando por esse convite, que bom que ele veio. Vamos lá, a V3 ela nasceu com uma missão muito clara. Ela nasceu com a missão de potencializar o crescimento estruturado de boas empresas. E a gente consegue fazer com que essa missão seja cumprida principalmente por dois braços, por duas frentes de atuação. Uma frente de finanças corporativas, que aí incluem serviços relacionados a valuation, a planejamento de viabilidade, a estruturação, intermediação de captação de recursos, serviços de reestruturação de dívidas e por aí vai, que é um serviço mais de assessoria financeira e estratégica. E o nosso outro braço é de inteligência de dados, que é justamente criar um ambiente de tomada de decisão para os gestores que compram o nosso serviço, para que eles consigam tomar decisões baseado nos dados do negócio e do mercado do qual eles estão inseridos. Então, por meio dessas duas frentes, a gente cumpre o nosso papel, que é, de fato, potencializar o crescimento de boas empresas. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte de análise de dados, né? E eu, particularmente, sou um fã da utilização de dados, né? Da análise de fatos e dados para tomadas de decisões. Mas só para a gente também pegar essa parte de Venture Capital e Private Equity também, a gente teve aqui algumas empresas, né, algumas startups participando aqui, justamente falando desse processo, né, de obtenção de recursos. Muitas vezes a startup quase beijando a lona, né, para utilizar um termo que foi colocado aqui. Como que a empresa, assim, o que você vê de dificuldade assessorando essa parte também de funding, né? O que você vê de dificuldade mais comum nessas empresas e como que a V3 pode ajudar elas também nesse sentido? Então, o nosso serviço de fundraising, a gente costuma fazer um serviço de ponta a ponta. A principal dificuldade que os clientes chegam para a gente é principalmente em como traduzir os objetivos que ela possui em métricas e dentro de uma construção, uma jornada de premissas financeiras. Essa é a principal dificuldade que tem. Então as empresas, os empreendedores, eles têm muito conhecimento do modelo de negócio deles, do negócio do qual eles estão inseridos, do mercado do qual eles estão inseridos, mas eles não sabem como traduzir isso em métricas financeiras, em indicadores de acompanhamento, em como fazer o objetivo de fato ser alcançado. Então a gente tenta trazer, baseado na expertise do nosso time de gestão, aprofundando dentro da realidade do empreendedor de fato, entendendo as premissas que interagem com o mercado do qual eles estão inseridos, trazer essa questão para dentro do ambiente do qual ele está. E aí a gente consegue traduzir isso em métricas, indicadores de acompanhamento, e aí ele tem uma noção melhor de como que o negócio dele está performando ao longo do tempo. E aí... A gente percebe que tem um pouco de uma questão que às vezes o empreendedor está muito focado no core business dele, é muito especialista na atividade fim dele, e aí ele não tem muita compreensão de fato de como fazer uma comunicação para o mercado, né? Ou de como se comunicar com o dialeto de um investidor, né? Vamos colocar assim, né? De falar aquilo que de fato o investidor ele tá buscando ouvir. Como é que é essa parte, por exemplo, quando a gente fala assim, principalmente de venture capital, a gente está falando via de regra de startups, né? E a startup ela tem, de certa forma, um modelo já meio padronizado de como fazer uma estruturação de uma captação de recursos. Como é que funciona essa jornada, por exemplo, de uma captação de recursos e como que, por exemplo, a parte de dados é fundamental para que esse processo consiga ser bem sucedido? Vamos lá, se a gente for elencar os principais processos na hora da gente fazer um fundraising, o
primeiro ponto é fazer isso que eu comentei, é você entender os objetivos da empresa e traduzir isso em métricas financeiras, certo? E nada isso, se for colocar a parte, o nome mais técnico, é você fazer uma modelagem do que está sendo colocado ali como objetivo. Esse é o primeiro ponto. Depois, você entendendo, você faz um valuation daquela empresa, ou seja, você descobre ou você modela qual que é o valor de mercado que aquela empresa pode ser adquirida ou visualizada perante os investidores, ao olhar dos investidores, entendendo, obviamente, o momento que aquela empresa está, a maturidade que ela se encontra, o momento de vida dela também. E aí você constrói todo o racional de captação. Você tem que traduzir esse racional para dentro de um pitch deck. Um pitch deck nada mais é do que a construção de toda a ótica de venda daquela empresa. Você faz a captação dos investidores que fazem sentido para aquele modelo de negócio. Isso é muito importante para que o investidor ele esteja, de fato, linkado com a empresa que ele está observando. Não é só sobre aportar dinheiro, não é né? só sobre... É o smart money. Exatamente. Então, se é uma empresa do agronegócio, faz sentido linkar ela com um investidor que já passou pelo mercado do agro. Se é uma empresa do mercado de construção e engenharia, faz sentido linkar com um investidor que já conhece também esse mercado. Então, Perfeito. Trazer essa perspectiva é fundamental. E a gente faz isso, essa conexão também, e aí depois que o recurso é transferido, a gente faz a parte de fechamento, que é uma parte mais burocrática, que é a parte mais do dealers, enfim, é a parte... Isso que você comentou, por exemplo, de fazer uma conexão com empresas, né? Acho que tem um pouco dessa questão no mercado, principalmente de perfis de investidores, né? Então você acaba tendo um investidor pessoa física, você tem um investidor ali que às vezes ele já está um pouco mais maduro, que já é um investidor qualificado, que já investiu em alguns negócios, mas tem também empresas que acabam investindo em empresas. Como é que é essa diferença, por exemplo, de perfis de investidores e como identificar qual que é o melhor perfil em relação a esse tipo? Se é um investidor pessoa física, se é um modelo de, eventualmente, um equity crowdfunding, que você tem uma despersonalização um pouco em função da pulverização que você tem, é um CVC, né, um Corporate Venture Capital. Como identificar o melhor momento em relação às rodadas de investimento também que essa empresa pode estar passando, né? Então, hoje, quando uma empresa ela vai ao mercado buscar captação, a gente está em 2022, o mercado ele vem se desenvolvendo bastante nos últimos 3, 4 anos, principalmente de 2018 para cá. Então, hoje existem bastante opções na hora do empreendedor buscar uma captação, que vão além do modelo tradicional de endividamento bancário ou de um financiamento. Então, se ele está no estágio mais inicial, ele pode buscar um investidor anjo, por exemplo, que vai ter um recurso ali que varia entre 200 a 500 mil reais para colocar num pontapé inicial da empresa. Ou ele pode também procurar uma plataforma de equity crowdfunding que ele consegue obter a mesma captação de recursos, só que com investidores mais pulverizados, pessoas físicas com capital um pouco menor, por exemplo. Agora, se ele está no estágio um pouco maior, que ele vai para um seed, buscar a captação entre 1 a 10 milhões de reais, ele pode buscar uma gestora de venture capital que foca em seed, por exemplo, que vai ter esse capital à disposição. Muitas vezes o investidor anjo já não entra mais nessa etapa. O equity crowdfunding também atende empresas que querem captar até 15 milhões, então também é uma alternativa interessante. E aí, a partir do momento em que ele sobe de nível e começa a captar valores que vão de 10 a 100 milhões, ele tem que buscar gestoras um pouco mais robustas, que tenham cheques maiores, até o momento em que ele possa entrar em contato com o private equity, que aí a gente está falando de empresas mais robustas que buscam um capital um pouco mais alto. Então, toda essa jornada, existe uma conexão no que diz respeito a quem você busca em determinados momentos. Marlon, como que você vê hoje a questão do Fundo Soberano que foi recentemente lançado como uma oportunidade de desenvolver o ecossistema capixaba, tanto, né, desse acesso a recursos, quanto o ecossistema de inovação? Como que você vê esse mecanismo que foi recentemente lançado e como que ele ajuda esse desenvolvimento do ecossistema? Então, o Fundo Soberano ele é muito útil para desenvolver ambientes de negócios, até porque nos últimos 3, 4 anos, os principais mecanismos de desenvolvimento de empresas aqui no Brasil têm sido mecanismos de venture capital e de private equity. Quando a gente fala do Fundo Soberano, eles têm como perspectiva investimentos de venture capital, porque são empresas que têm a base tecnológica
como cerne principal ali do desenvolvimento da empresa. Então, aqui no estado, a gente tem também acompanhado esse crescimento e o fundo ele serve para potencializar muitas das boas empresas que têm surgido. Um trabalho, um desafio também para o fundo vai ser, de fato, fazer um filtro das empresas que estão aptas a receber esse investimento, para que a gente, de fato, tenha um crescimento sustentável das empresas, que não seja só um aporte ali no escuro. Muito do que tem se falado, e aí alguns comentários, por exemplo, de que talvez no momento atual, em relação ao número de startups que nós temos aqui no Espírito Santo, talvez esse cheque que o Fundo Soberano tem seja maior do que o Estado. Alguns olham com um olhar um pouco cético em relação de ter um recurso em tese sobrando, mas tem uma perspectiva diferente que a gente pode olhar que, de fato, por ser maior do que o que a gente tem no Estado, vai potencializar, vai atrair empresas para colocarem a sua sede aqui. Como é que você enxerga isso e talvez esse aumento do nível de competitividade, do aumento desse ambiente de tecnologia para o Espírito Santo, não só das empresas que já estão aqui, mas das empresas que podem vir para cá também? O Fundo Soberano estando aqui, ele atrai de fato muitos investimentos e muitas empresas boas que querem receber captação. Além disso, eu acredito que muitos empreendedores vão ter uma motivação maior na hora de construir o seu negócio, porque ele passa a ver uma alternativa na hora de buscar um recurso no mercado. Então, além do fato de você conseguir ter uma atração maior, você consegue gerar uma motivação para os empreendedores que têm alguma ideia e querem colocar aquilo em prática. Então, eu creio que é uma via de mão dupla. De um lado, a gente tem dinheiro no mercado, do outro lado, a gente precisa de ter empresas boas para poder receber essa captação, e eu creio que isso é um bom motivador. Eu sempre ouvi a máxima de que recurso disponível, há muito recurso disponível e poucos projetos estruturados, né? Então, tanto na questão da assessoria que vocês prestam nesse sentido, né, de organizar e estruturar os principais indicadores financeiros e demais indicadores que vão ser fundamental para o go no go de algum investidor ou de algum fundo, etc. Mas esse recurso também, eu acho que é isso, né? Acaba sendo mais um mecanismo de atração de empresas que pode ajudar de fato aí o ecossistema. Também tenho gosto bastante dessa ideia e espero que traga realmente bastante investimento. De certa forma, acho que o desafio também é fomentar a criação de empresas, né? Não só de empresas, de atrair empresas de fora, mas de fomentar a criação de empresas de empreendedores que às vezes já têm uma experiência de mercado. A gente tem começado a ver, e aí o Marlon pode comentar um pouco sobre isso, de empresas startups principalmente, que têm sido criadas por empreendedores ou gestores já maduros no negócio tradicional e acabam saindo de uma carreira executiva para criar uma startup já com uma experiência robusta anterior, né? Eu acho que talvez isso tenha um potencial de fazer com que as pessoas consigam tomar um pouco mais de risco, né? Mas como que você enxerga, Marlon, principalmente em relação a essa estruturação? Você comentou sobre essas duas vertentes de trabalho, né, da parte de finanças corporativas, que acho que está muito ligado a isso que a gente conversou até o momento, de estruturação da captação de recursos, de modelagem financeira, enfim, da distribuição do investimento de fato, conectando isso com os investidores. Mas como que a inteligência de dados pode ser inserida para que essa empresa, depois de receber um cheque, depois de receber esse investimento, consiga alocar de forma inteligente esse recurso, utilizando essa inteligência de dados no dia a dia do negócio, na gestão do negócio de fato, né? É interessante que quando a gente elenca esses dois braços da V3, por exemplo, um braço de finanças corporativas e um braço de inteligência de dados, à primeira vista parece que são braços distintos, né, que não se conectam. Mas elas são estruturas bem complementares, porque muitas vezes, como você comentou, Bruno, o cliente ele chega para a gente precisando de fazer uma captação ou precisando de fazer uma análise de viabilidade de um projeto que ele queira colocar em prática, e a gente faz a estruturação de indicadores, de métricas de acompanhamento, e após o serviço finalizado, ele precisa acompanhar aquilo, e se ele fizer a captação de recursos, por exemplo, ele precisa munir os investidores com informações recorrentes para que o investidor tenha o conhecimento de como que está acontecendo a performance da empresa. E a gente consegue fazer isso justamente por meio da inteligência de dados. É você criar ali um ambiente
não só um ambiente informativo, no qual o gestor ele consiga ter acesso a dashboards bonitos, que é o que a gente costuma ver no mercado, mas também um ambiente no qual ele consiga tirar insights estratégicos e colocar em prática o negócio dele. E a gente consegue fazer isso principalmente porque a gente tem um time que ele não é só técnico na parte de dados. Ele não vai somente construir uma solução para a empresa para que o gestor tenha ali um dashboard ou um painel de gestão à vista que muitas vezes acaba sendo engavetado e não utilizado. A gente sempre une esse time técnico com um time de gestão para que isso ocorra, para que a gente tenha uma conexão entre objetivos da empresa e o que ele de fato precisa acompanhar para que isso de fato seja transformador dentro do negócio dele. E como que funciona isso no dia a dia, assim, na prática de fato? Como que é possível unir esses aspectos um pouco mais técnicos, que aí envolve muitas vezes, obviamente, imagino que seja uma conexão de diversas fontes de dados, né? Então você vai ter a empresa ali, às vezes ela tem um RP, um sistema de gestão, às vezes ela tem um CRM, que seria ali um sistema de gerenciamento de leads ou de clientes. Às vezes ela vai ter um outro tipo de sistema, ou muitas vezes até mesmo alguns dados um pouco mais pulverizados, quer seja via planilha, quer seja via algum software muito específico que tem um banco de dados. Como é que é feita essa conexão do aspecto um pouco mais técnico para que essa tradução desses dados consiga chegar de uma forma simples para uma tomada de decisão no dia a dia do negócio de fato? Então, o processo de estruturação de dados a gente consegue fazer de diversas formas, né? Mas o que de fato gera a transformação que a gente costuma fazer nos negócios que a gente entra é conseguir juntar informações de diferentes setores e diferentes bases de dados, como você comentou, de um CRM, de um ERP, de um site, de um aplicativo e de diferentes setores também. Então a gente pega informação do setor financeiro, do setor de compras, do setor do estoque, do setor comercial, do marketing da empresa. A gente compila essas informações, transforma elas dentro de uma linguagem única para que todos falem a mesma língua e a partir disso a gente consegue gerar de fato insights baseados no que a gente tem de experiência. Então, para que isso ocorra, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, ter um time de gestão que conheça de fato como que um processo afeta o outro, isso é fundamental, e também a gente precisa aprofundar na realidade do negócio, do mercado que a gente está se inserindo. Porque diferentes negócios demandam diferentes análises, diferentes soluções. Então isso é fundamental na hora de criar uma personalização. E eu vejo isso quase que como uma necessidade dentro, né, da nossa da gestão de várias empresas, né? A gente também atua aí em diferentes organizações e vê como elas padecem de uma estruturação de dados para esse processo de tomada de decisão. E quando você traz, né, uma decisão fundamentada em fatos e dados, você melhora muito o poder da empresa de tomar decisões mais acertadas e sair do feeling, do eu acho, né, a gente sempre fez assim e tal. Então, eu acredito muito nesse processo de melhorar a gestão por meio da melhoria do processo de tomada de decisão baseada em fatos e dados, né? Então, acho que isso que vocês trazem, os dois times, um que entende os números, faz aí a composição de indicadores relevantes para o negócio, e o outro que olha sobre a ótica do business para a tomada de decisão, realmente tem um potencial de alavancar muitos negócios, né? E como é que funciona isso, por exemplo, em termos de rotinas, né? Você comentou que se, por exemplo, é construído apenas um painel de gestão à vista ou dashboards bonitos, isso acaba tendo o risco de ser engaventado. Mas como de fato colocar isso dentro de uma perspectiva de utilizar essa tecnologia, de utilizar esse trabalho que é compilado na prática, na gestão, no dia a dia? Tem um pouco a ver em relação a talvez um pouco do modelo de consultoria versus o modelo de assessoria. Como é que seria isso para traduzir isso de fato na gestão dos negócios da empresa? Então, isso que eu comentei em relação a painéis que são engavetados e não utilizados, é muito comum. Infelizmente, é muito comum a gente ver isso, principalmente em pequenas e médias empresas. E pelo que a gente mapeia pelo mercado, eu consigo enxergar duas principais razões para que isso aconteça. Uma delas está relacionada com a cultura da empresa,
que não é orientada a dados. Isso é fundamental. E, infelizmente, as pessoas acham que simplesmente colocar ali um painel vai solucionar os problemas das empresas. E não vai. Você precisa ter uma cultura de ponta a ponta, em todos os níveis organizacionais, que seja orientado a dados, de forma que todos eles falem a mesma língua. Não adianta você ter um corpo de direção da empresa que fale sobre dados, tome decisões baseadas em dados, se quando as diretrizes forem passadas para o corpo operacional, essa ótica não for vista da mesma maneira. Então essa cultura ela precisa estar bem distribuída. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu costumo enxergar é que muitas vezes são construídos dashboards que não estão dialogando com objetivos da empresa. Então, se eu construo um dashboard, um painel, que ele não se conecta com o planejamento estratégico da empresa, por exemplo, ou com os objetivos que a empresa tem de curto, médio e longo prazo, ele não vai ser utilizado, porque ele não está levando a lugar algum. Ou ele está levando a algum lugar que não é o que se espera. Então, por isso, ele acaba também sendo inutilizado. Então, para resolver isso, a gente precisa, primeiro, ter uma cultura distribuída, cultura orientada a dados, e ter dashboards, painéis que comuniquem com o objetivo da empresa. E como que você enxerga que é possível fazer a tradução dessa cultura para a empresa em si? É na conexão entre os objetivos e as metas, ou seja, de conectar um pouco dos incentivos que estão ligados com os funcionários, com a equipe de gestão, em relação a esses próprios indicadores, ou de fato começar com algo menor e depois ir crescendo, ou começar de uma forma maior com vários indicadores e desdobrando isso? Como que você enxerga que é possível simplificar e implementar de fato uma cultura orientada a dados? Até te complementar, Bruno, imagina uma empresa que nunca utilizou, né, esse processo de análise de dados para tomada de decisão. Como que você traz essa cultura para a empresa? Pois é, isso é um processo de educação, né? Quando a gente fala de implementação de cultura, seja ela qual for, é um processo que muitas vezes não faz do dia para a noite, mas ele tem que ser o primeiro passo antes da implementação de qualquer ferramenta, de qualquer solução visual ou algo do tipo. A implementação a gente costuma sempre fazer primeiramente com os gestores do negócio, são as pessoas que de fato têm que estar compradas ali inicialmente e elas têm que estar engajadas na hora de querer passar isso adiante para dentro da empresa. Então a gente faz ali um alinhamento de fato, entende se a pessoa também está engajada para fazer aquilo acontecer. Isso é algo verídico, porque a gente, primeiramente, se a gente perceber que o empreendedor não vai colocar aquilo em prática, não é interessante para nós, porque acaba não gerando feedbacks positivos. Então, a impressão que dá é que a gente como empresa implementadora de solução, não gerou os resultados positivos. Então, esse filtro inicial ele é importantíssimo. E depois que o empreendedor ele consegue entender a informação, entender a importância da orientação a dados, a gente começa a fazer um trabalho também com um time operacional, um time que de fato vai usar a ferramenta, vai fazer os inputs diários, e ele tem que entender como que a sua ação individual impacta o todo. E isso é um problema também que a gente enxerga em várias empresas, que existe uma gestão muito departamentalizada. Eu enxergo o que eu faço e o meu impacto em relação ao meu setor. Eu não consigo saber o que eu faço em relação à empresa como um todo. Então, abrir esse horizonte também é fundamental para todos os níveis organizacionais. E aí sim a gente consegue ter uma empresa que fale a mesma língua. Perfeito. Acho que no episódio com o Gustavo, ele mostrou muito como que foi essa cultura de implantação de análise de dados, né? Acompanhamento de orçamento, acompanhamento de indicadores estratégicos, operacionais, táticos, etc. E esse desafio, né? Essa jornada de você implantar a cultura dentro da empresa. Eu vejo que é um desafio muito grande, mas à medida que você vai avançando, né, tendo sucesso na implantação, você vai mudando e profissionalizando a gestão e profissionalizando o gestor ali, que vai tomando melhores decisões, sabendo qual que é o impacto dele, né, em cada ação que ele tem ali, o que aquilo está gerando de impacto, né, para dentro da organização. Então, realmente tem uma capacidade de revolucionar negócios, né? Assim, eu vejo isso realmente como um grande diferencial. Mas assim, a gente comentou até agora assim, sobre inteligência de dados, cultura orientada a dados, enfim, a utilização de painéis de gestão à vista. Talvez isso fique um pouco desconexo do dia a dia de quem está ali, de fato, ali talvez ouvindo,
enfim, que gostaria de implementar isso, mas não sabe muito bem como que funciona isso, como que de fato é possível obter melhores resultados para a empresa a partir disso. E acho que a melhor forma da gente conseguir traduzir isso para o nosso público é através de algum case, né? De a gente conseguir entender um determinado momento em que a gente tem uma empresa, a gente começa a implementação disso e a partir disso é possível colher os resultados disso, né? E aí eu queria assim, entender de você, tem algum case, por exemplo, que você considera relevante, que a partir dessa implementação de uma cultura orientada a dados, de uma construção dos objetivos, das metas, enfim, em que foi possível de fato fazer com que a empresa tivesse uma potencialização do crescimento estruturado dela? Olha, a gente tem alguns cases sim. Eu posso citar um que ele tem uma jornada há mais tempo, então ele tem resultados que a gente já consegue sentir atualmente, que é um case que a gente iniciou lá em 2017, de uma empresa capixaba, mas ela é um grupo de franquias capixaba, eu não posso revelar o nome, mas é um grupo de franquias de uma marca relevante nacionalmente. É uma empresa que fatura aí 8 dígitos, próximo de faturar 9 dígitos nos próximos 1, 2 anos. E a entrada lá aconteceu em 2017. Então, era um momento bastante conturbado na empresa, porque eles estavam passando por muitas reestruturações. É uma empresa de 40 anos de existência, e eles conseguiram, durante 40 anos, sobreviverem no mercado de forma brilhante. Isso a gente sabe que é algo raro, né? Mas, como toda empresa, ela tem oscilações. E em 2017 eles estavam passando por uma dessas oscilações. E eles decidiram fazer uma reestruturação total, de pessoas, de cultura, de processos. E eu entrei no meio desse turbilhão. E no meio dessa reviravolta, a gente percebeu que precisava ser implementado uma cultura orientada a dados, que era o que faltava naquele momento. E aí o processo se deu justamente por esse pontapé inicial que eu comentei, que tem que ser a orientação do grupo, do time, em relação aos dados. Foi o primeiro ponto que a gente mexeu. Então, como transformar a cultura de uma empresa que tem mais de 100 funcionários em uma cultura orientada a dados? Principalmente uma empresa que muitas vezes não tinha essa discussão no seu dia a dia. E aí a gente começou por isso. Fizemos algumas modificações, implementamos uma cultura orientada à meritocracia também. Então as pessoas passaram a perceber que elas poderiam alcançar patamares maiores profissionais caso elas estivessem gerando resultados bons em relação ao negócio, elas estivessem colocando energia ali também. Elas perceberam que tudo aquilo que elas faziam era metrificado, era acompanhado, existia um ciclo de feedback para tudo que era feito também, então elas conseguiam ver o impacto delas em relação ao todo. Então foi um processo de filtro nesse primeiro momento, porque muitas pessoas acabam também não ficando, porque você tem que ter uma aderência à cultura pessoal com a cultura da empresa. Então esse foi o primeiro ponto. Depois, aí eu te digo que esse primeiro processo durou de 6 meses a 1 ano, a gente começou a tirar um pouco da gestão departamentalizada que eu comentei. Você tem uma empresa com diferentes setores, onde cada setor ele tinha uma visualização muito unificada das suas ações. Então, muitas vezes, você tem um setor de compra, às vezes, que faz uma compra e ela não sabe como que isso impacta no comercial, ou como que isso impacta no financeiro, e vice-versa. Você tem um setor comercial que não sabe como que as suas ações, suas estratégias impactam no setor financeiro. Então, você trazer essa perspectiva macro para dentro dos setores, para dentro das pessoas que lideram os setores especificamente, foi algo que a gente construiu. E, obviamente, você faz isso por meio de ferramentas que consiga, de fato, fazer a estruturação de dados que eu comentei, pegar dados de diferentes áreas, compilar esses dados e trazer um aspecto de visualização mais macro. E isso foi fundamental também nesse segundo processo. E o terceiro passo foi a criação de rotinas. Então, a partir do momento que a gente tem um ambiente estruturado para que eles pudessem tomar decisões um pouco mais claras dentro de dados bem claros da empresa, você precisa ter uma rotina de acompanhamento para entender se aquilo de fato está sendo colocado em prática. Então a gente criou rotinas em todos os níveis organizacionais, rotinas entre diretorias, rotinas entre lideranças das unidades, rotinas entre a camada operacional, para que todo mundo pudesse ver e entender se as suas ações estavam condizentes com o objetivo principal do grupo
nos momentos específicos, porque os objetivos iam mudando de tempos em tempos. Então, todo esse processo aconteceu de 2017 para cá. Então, a gente está falando de um processo de 5 anos para que, de fato, a gente começasse a colher os frutos que começou a aparecer de 2021 para cá. Então, mesmo em meio à pandemia, desse trabalho de todo um aculturamento de dados e de mudança de como as coisas eram enxergadas ali dentro, teve os seus frutos colhidos em 2021 e 2022. E resultado disso é que a empresa, hoje, por exemplo, em 2022, ela está para faturar 3 vezes mais do que 2017. Então é um crescimento bem robusto quando você está falando de uma empresa que já fatura 8 dígitos, por exemplo. Sem dúvida. Ô, Marlon, nessa estrutura de governança, né, você citou aí as reuniões setoriais, as reuniões das lideranças intermediárias, de diretoria, vocês também participam, acompanham e assessoram essas reuniões? Como que funciona isso? Sim, a gente participa. A gente tem um time, tem pessoas que participam dessas reuniões de acordo com o objetivo da reunião. Então, se a reunião está mais linkada à parte de análise de dados, a gente tem pessoas que fazem esse papel lá dentro. Se a reunião está mais linkada à parte financeira, a gente tem uma pessoa lá que faz... no caso, eu mesmo faço isso lá na parte financeira, esse acompanhamento. Então, as decisões, elas têm sempre um viés da orientação aos dados do negócio. Então, isso foi fundamental para a mudança de perspectiva da empresa nesses anos. Essa estrutura de governança é outra que eu acho que é interessantíssimo quando você consegue hierarquizar as estruturas de reuniões de resultados e análise de resultados. Então, quando você vai para o setorial, você vai ali mais no detalhe do operacional, dos indicadores operacionais, né? Suportando o seu gerente, que vai reportar para a diretoria, por exemplo, resultados mais estratégicos ou táticos, talvez, e a diretoria reportar para um conselho, por exemplo, os resultados estratégicos, né? Então, você vai criando ali uma cultura, uma árvore de prestação de contas, né, por meio de uma composição de diversos indicadores operacionais, táticos, estratégicos, e, de fato, atuando nesse impacto aí que você citou, que é fantástico, crescimento de 300%. Essa estrutura, né, ela gera um comprometimento muito interessante, né, Isso. na e empresa. não só essa questão de você ter os indicadores, mas também você gera uma transparência muito grande, porque quando você fala de uma empresa como essa que tem linhas de receita diferentes e você tem uma transparência das informações, algo que não tinha anteriormente, você começa a gerar uma competição saudável na empresa, porque você passa a ver o quanto o outro está fazendo, o quanto o outro está faturando, você sabe que o outro está dispondo de energia X e você também quer fazer algo parecido, então a empresa ela acaba tendo resultados positivos por causa disso. Então essa cultura de transparência alinhada à cultura de dados é fundamental para que a empresa cresça no longo prazo. Essa cultura de transparência, às vezes eu chamo de o momento da vergonha, só para fazer uma brincadeira, que é a hora que nós três vamos prestar conta para nós três. Exatamente. Né? E aí você apresenta seus dados, o Bruno apresenta os dados dele, e eu falo, então, pessoal, não consegui, eu não alcancei o resultado, ou sequer estruturei os dados para mostrar para vocês. Isso vai gerar um incômodo natural, né, a cultura. E na próxima, muito provavelmente, diante da vergonha que eu passei nesse momento, eu vou apresentar os dados da forma que nós combinamos, né? Dentro da governança que nós estruturamos. Ou isso acaba sendo um filtro, né? Se o cara ali não está alinhado com a cultura ali também. Lá nessa empresa... Não me venham com esse papo de dados. Né? A gente tem um time comercial lá que eles têm um sangue nos olhos em relação às vendas. A gente sempre brinca que existe a gente faz análise de representatividade das vendas em relação a cada gerente, né? Então, você tem um padrão muito bem dividido entre a representatividade de cada um. Quando um passa o outro, costuma ter umas discussões bem interessantes na hora das reuniões. Tem algum caso interessante que você considera, por exemplo, por conta dessa competição que você acaba tendo entre lojas, né? Enfim, às vezes, sei lá, um Natal, alguém em um horário... tá lá meia-noite, não sei, querendo o final de semana, aquela coisa ali na competição, querendo bater meta, esse dashboard não tá atualizado não, como é que tá isso aí? É engraçado que a gente tem a estrutura de dados lá bem feita, né?
e essa atualização ela acontece diariamente. Uhum. Poderia ser com um tempo maior, mas isso depende do sistema da franqueadora que não permite. Então, quando acontece qualquer problema de atualização, os gerentes de venda eles já ficam já em cima querendo que atualize, porque ele quer ver se vendeu mais do que comparado ao ano passado, comparado ao mês anterior, compara com o amigo do lado. Então, essa cultura, cara, é fundamental para que o processo ocorra de forma eficiente. E aí tem outro ponto, por exemplo, que eu posso citar, que que quando você tem essa estrutura bem fundamentada, você consegue extrapolar, né, o que você consegue criar. E aí a gente tem algumas competições internas lá que a gente cria, principalmente para o setor comercial, mas a gente tem isso para outros setores também. E o indicador que a gente tem lá é um indicador de disparidade entre funcionários. Então, imagine uma unidade que tem 5 funcionários. Muitas vezes a loja está performando bem, e se você aprofundar nos dados, muitas vezes ela está sendo puxada por 3 funcionários e tem outros 2 que estão puxando para trás. Então, na análise do gerente daquela unidade, ele tem um indicador de disparidade que se ele tiver uma equipe que tenha desvios padrões muito altos, ele acaba ficando abaixo no ranking entre as lideranças. Interessante. Então ele acaba tendo que fazer com que todos da equipe performem bem, todos estejam entregando bons resultados, para que ele, como liderança, também tenha uma boa pontuação na competição. De certa forma, isso pode ajudar o gestor lá, o gerente, até a identificar. Às vezes tem um vendedor que está com um problema pessoal, alguma coisa. Exatamente. E fala, cara, que disparidade é essa? O que está acontecendo? E a disparidade também pode ter um efeito ruim naqueles que estão performando eventualmente, e ver alguém que não está performando, que às vezes não quer performar, né, que a cultura vai expelir naturalmente, mas esse acompanhamento também mostra claramente, fala, cara, eu estou com um problema aqui, eu tenho que agir, né? Exato, isso. O ponto da análise de dados, eu trago o dado e tomo decisão, né? Exatamente, e essa disparidade, ela é um indicador que ela é uma média de outras análises, então, além do gerente ele conseguir identificar que o funcionário X não está performando conforme a expectativa, ele consegue observar qual indicador dentro desse indicador macro que não está performando bem. Será que ele não está fazendo um bom boleto? Será que ele não está vendendo muitos itens por cada venda? Enfim, existem diversos microindicadores que ele consegue entender, e aí ele consegue muitas vezes fazer a conexão com outro bom vendedor que tenha um indicador bom desse que ele está falhando e consegue fazer uma troca de relações ali bem interessante. Malu, o nosso objetivo aqui é tentar traduzir de uma forma prática, e aí do que está por trás dos negócios que prosperam, algumas ferramentas e alguns insights, né? Eu acho que nessa tradução desse case que a gente está comentando, possivelmente deve ter algum indicador ou alguma formatação de algum painel ou de algum cruzamento de dados que, de uma forma não muito convencional, mas que a partir dessa análise é possível extrair alguns insights interessantes, né? Tem algum indicador que foi possível ao longo dessa experiência, nesse case, vocês conseguiram entender que faria sentido e que não é muito convencional no mercado, ou algum tipo de painel, algum tipo de formatação, algum tipo de métrica que vocês identificaram que fez muito sentido para o negócio? Indicador diferente. Olha, tem esse que eu comentei sobre a disparidade do funcionário. Eu particularmente não conheço uma empresa que faça uma análise tão micro gerencial como essa. Mas assim, o que a gente costuma fazer bastante lá é a integração entre setores para entender indicadores bem particulares. Então assim, além dos indicadores principais que os negócios costumam ter de faturamento, margem EBITDA, enfim, análise de giro de estoque, se a gente entrar na parte de estoque, ou sei lá, análise da performance do marketing, a gente tem a gente costuma criar processos muito bem claros de como que os indicadores devem ser estruturados e acompanhados. Isso é baseado muito na estrutura que vem de baixo para cima. Então, por exemplo, se a gente precisa aumentar a base de clientes, né, em algum case específico, a gente monta uma estrutura de indicadores que o objetivo dessa estrutura seja potencializar a base. E isso acontece, a gente mantém essa estrutura durante um período até que esse problema específico seja sanado. A partir do momento que a gente sana esse problema, a gente muda toda a estrutura de indicadores para potencializar algum outro objetivo. Então a gente sempre tem processos
que são construídos a partir de um objetivo principal. Isso acontece de forma recorrente. Costuma acontecer de forma trimestral, por exemplo. Então, uma cultura bem interessante que tem, nesse mesmo case que eu citei anteriormente, é uma cultura de trocas constantes de indicadores que eles avaliam. E isso está claro para todo mundo. No início foi muito complicado isso, porque a sensação que era passada é que a empresa não sabia o que ela estava fazendo. Qual que é o indicador certo? Qual que é o indicador certo? Até que eles perceberam que não, o objetivo de fato é você querer potencializar aquilo que tem como objetivo. Então isso é bem interessante. Dado que você alcançou determinada métrica que foi estabelecida, o próximo passo, né? Para o que a gente vai olhar agora. Exatamente, então, é isso você aí. vai refinando no detalhe o resultado. Ô Marlon, e pegando agora, saindo talvez de um case, do case de sucesso, para eventualmente, se vocês conhecem ou tiveram algum case nesse sentido, de talvez o cara fazer uma sobreanálise de dados. O cara ficou fissurado em análise de dados, só analisa e não toma decisão. Só citar um exemplo, tem um amigo, por exemplo, que ele tem um controle, né, de faturamento na loja, e aí, no final de semana, eu vi ele lá consultando, a todo momento, assim, de 10 em 10 minutos, quanto que a loja faturou. Assim, no final do dia, isso não vai dar uma diferença muito grande, mas é um processo ali de que a análise de dados talvez se tornou uma coisa viciante dentro da cultura da empresa, mas não implica na tomada de decisão, que é justamente o que vai levar ela a melhorar a gestão dela. Então, você tem algum case assim, que você já viu de um over-análise, alguma coisa assim nesse sentido? Olha, tem, isso acontece muito. Acontece o over-análise e existe também a falta de análise total, né? Então você tem os dois extremos. O mais importante, Gabriel, que eu vejo, e que existe, inclusive, muitos questionamentos em relação a isso, quando você pensa no consultor ou no assessor, a maioria das empresas pensam que o consultor ou o assessor vai chegar para mudar a realidade da empresa. E essa não é uma regra. O principal responsável pela mudança da empresa é o próprio gestor, isso é fato. Qualquer negócio. Então ele precisa de fato estar engajado para poder ter capacidade de execução. Então o consultor ele costuma direcionar o melhor caminho. O assessor ele costuma direcionar e colocar a mão na massa junto ali com o gestor. Mas o principal, no final do dia, o principal responsável pela mudança é o gestor. Então não adianta ele ter ali gráficos, insights estratégicos muito bem claros do que fazer se ele não for lá e fazer de fato. Isso aí que o Gabriel comentou, tem um termo para isso, chama análises parálises, né? Você tem tanto dado para analisar que você fica paralisado, né? Então, mas acho que pegando um pouco de case, assim, aí a gente teve aqui a Renata da Total Health, e aí é interessante que no case deles, e aí conheço um pouco mais a fundo, a partir de uma estruturação de dados, de compreensão dos indicadores, por exemplo, o negócio ele mudou, né, ao longo do tempo. E acho que é um pouco do que você está comentando, né, às vezes o negócio ele era de um jeito e aí você analisava com alguns indicadores, ou o que você precisava potencializar ali e dar foco era um determinado indicador. E com essa transição, até mesmo do modelo de negócio, você precisa formatar essa estrutura de indicadores para um outro modelo também, né? E aí isso foi muito nítido lá, por exemplo, na área de saúde, em que passou-se a analisar, por exemplo, um indicador que é chamado de paciente-dia, que é considerado o número de diárias possíveis de serem faturados para convênios, né, para planos de saúde. E a partir disso você passa a ter uma comparação entre a capacidade instalada, né, a capacidade operacional, e quanto que de fato você está tendo em relação àquilo ali. Que é diferente, por exemplo, de você pegar uma taxa de ocupação, porque a taxa de ocupação ela pode, de certa forma, mentir para você, porque ela vai te dar uma foto. Ela não vai ser um vídeo de um acompanhamento em tempo real do que de fato está acontecendo ali num determinado período de análise, né? E aí, Marlon, tem algum tipo de indicador aí, tentando extrapolar um pouco, de uma forma um pouco mais genérica, tem alguns indicadores base, e aí de diferentes setores, não só do setor financeiro, que você considera que talvez funcionariam para qualquer tipo de negócio e que seria talvez um primeiro passo para quem esteja querendo implementar uma cultura orientada a dados e que possa ser ali talvez um pacote basicão ali, mas que vai funcionar muito bem para que algum negócio consiga startar isso de fato? Olha, o que a gente sempre monta de estrutura, independentemente de qualquer cliente que a gente atenda, é fazer o cliente entender que os indicadores que ele acompanha, eles precisam obrigatoriamente estar conectados.
Então, por exemplo, você parte de indicador macro como faturamento, por exemplo. Vou pegar algum exemplo de um varejo. Tenha lá um indicador de faturamento. Talvez seja o indicador mais importante que ele acompanhe. Se a gente for entender quais indicadores que fazem parte do faturamento, a gente consegue destrinchar em novos indicadores. Então, por exemplo, sei lá, o boleto médio vezes a quantidade de vezes que o cliente comprou, eu consigo formatar um indicador de faturamento. Então eu já tirei o aspecto do faturamento e já destrinchei 2 novos indicadores. Então eu tenho aqui um indicador de ticket médio, que é quanto eu vendo por mês, por exemplo. Se eu for destrinchar ainda mais, eu consigo chegar a novos indicadores, que é o valor de compra unitária vezes a quantidade de vezes que aquele cliente me comprou dentro do mês. Então eu consigo estratificar cada vez mais, de forma que eu consiga observar na ponta qual que é o indicador micro que está impactando o meu indicador principal. E como tomar ações também para melhorar esses resultados. Exatamente. Né? Então, se meu faturamento não está bom, por que meu faturamento não está bom? E aí a gente começa a microgerenciar. Será que é meu boleto? Eu estou vendendo por um valor muito baixo ou será que eu estou vendendo para poucos clientes? Se eu estou vendendo por um boleto muito baixo, quais são os possíveis motivos? Será que o preço do meu produto está muito baixo ou será que, enfim, é a demanda que está impactando isso? Então a gente começa a microgerenciar e isso acontece em qualquer linha de negócio, em qualquer nicho de mercado. Perfeito. E como que você vê, Marlon, a gente está indo para um cenário, né, de Big Data, de várias possibilidades de avançar nessa questão de análise de dados, de cruzar informações da empresa, né, da loja, do varejo, etc., com informações que hoje estão amplamente disseminadas. Assim. Como que você vê a evolução, qual que será o caminho, né, que você enxerga aí nos próximos anos dessa questão da análise de dados? Como que isso pode transformar negócio e o que você tem de expectativa aí? Olha, quando a gente fala de análise de dados, inclusive isso é um ponto interessante na hora que uma empresa ela quer implementar isso dentro do seu negócio, é entender qual que é a complexidade da análise que ela quer fazer. Então, por exemplo, você fazer uma análise do passado, ou seja, você entender aspectos do que ocorreu ou do porquê aconteceu determinado evento, é uma análise diferente de você fazer uma análise do futuro, de você entender o que vai acontecer e como vai acontecer. Você fazer análise de passado, análise descritiva, é diferente de você fazer análise preditiva. E as complexidades de ambas são diferentes. Então, quando a gente fala de predição, a gente tem que colocar aí aspectos um pouco mais robustos de análise, que envolve inteligência artificial, envolve machine learning, exatamente, envolve algumas questões tecnológicas um pouco mais robustas. Então, essa complexidade é fundamental também na hora de você entender a sua realidade, daquilo que você precisa. E também entender qual que é a infraestrutura que você possui na hora de implementar uma análise para o seu negócio. Às vezes, um cliente tem uma determinada necessidade que não é compatível com a infraestrutura tecnológica que ele possui. Então, às vezes, o cliente trabalha com planilhas ou trabalha com informações, planilhas não preenchidas, ou até mesmo um RP que não tem uma base de dados consistente. E não é possível atingir determinados objetivos se não tiver uma infraestrutura mínima ou dados suficientes para fazer uma análise que ele quer. Então, tudo isso é importante na hora da gente avançar cada vez mais nesse mundo de Big Data. Excelente. E como que você enxerga aí, olhando para o negócio de vocês, a V3 surfando essa onda do Big Data, enfim, do Machine Learning, tudo que, da inteligência artificial e todas as possibilidades que isso nos permite aí também para frente? A V3 ela, quando a gente analisa os sócios da V3, a gente tem uma perspectiva muito parecida no que diz respeito a desenvolver negócios. Acho que todos nós gostamos. Então a V3 eu consigo enxergar lá no futuro como uma empresa que vai ter diferentes braços de atuação que cumprem a mesma missão de potencializar o crescimento estruturado de boas empresas. O braço de dados, creio eu que sempre vai ser um braço relevante, porque a gente tem cada vez mais dados para serem analisados. Dados são o novo petróleo, né? Isso aí, exatamente. E vai continuar sendo, não tem jeito, porque isso, de fato, potencializa qualquer negócio, qualquer realidade, na verdade. Isso não só para o âmbito empresarial.
Então, esse braço de dados sempre vai ser um braço relevante nosso, e eu creio que a gente vai cada vez mais emergir dentro dessa realidade. Esse papo me lembrou muito uma frase do Deming, que é o pai, né, da estatística, né, na introdução da estatística, né, para a melhoria dos processos produtivos, que em Deus a gente confia, né, todos os outros tragam dados, né, então acho que a gente tem que caminhar para isso. Nós também olhamos, né, da profissionalização, o tanto que a gente tem para melhorar a gestão dentro das empresas, né, e a tomada de decisão, de novo, a tomada de decisão por meio de análise de dados, ela tem um poder de revolucionar negócios, né? Achei super interessante essa descrição que você fez de ir no microdado ali e ver, cara... A composição do cálculo, né? De não analisar um número macro, minha né? venda caiu, cara, a venda caiu porque o ticket médio, aí você vai olhar, de repente, caiu porque eu tenho um cliente... Vou colocar um exemplo, tem um cliente que ele compra a média no ticket médio alto, esse cara... Eu posso dar um exemplo recente, por exemplo, eu estava conversando semana passada com um cliente nosso, que ele não conseguiu bater a meta do mês dele, do mês de abril. E a gente foi tentar entender por quê, né? Ele não conseguia entender, ele olhava lá e simplesmente via que o faturamento não alcançou. Então vamos entender os seus dados, a gente fez a estruturação inteira dele. E aí a gente olhou lá, base ativa, a quantidade de clientes que ele vendeu no mês. A meta era vender para 400 clientes, ele vendeu para 300. Beleza. Então a gente já entendeu que o problema aqui foi a quantidade de clientes. Mas vamos entender o que aconteceu, por que você não conseguiu atingir os 400. Descemos mais um nível. Entendemos que 35% dos clientes que compraram em março não voltaram em abril. Opa, perfeito. Então aí você teve um churn aí de 35%. Por que você teve um churn de 35%? A gente entrou mais a fundo e foi entender quem eram os 35% que não voltaram. A gente percebeu que foi de um produto específico que eles venderam em março e não venderam em abril, por isso eles não retornaram. Então aí você consegue entender exatamente o porquê que não bateu a meta do mês seguinte. Fantástico. Isso é microgerenciar. Sem dúvida. E de novo, fundamental e o cuidado para justamente não ter o dashboard de 1000 indicadores e, cara, falar, bom, não sei o que eu faço, tá? Tem 50 vermelhos, não consigo tomar decisão. A analogia que dá pra gente fazer é como se, imagine que você tem uma Ferrari na sua mão, mas você não sabe o que fazer com ela, né? Então não adianta ter a formatação de indicadores, painéis de gestão à vista, estruturação de base de dados, banco de dados, data warehouse, né, que seria um nome mais técnico dessa consolidação de dados, extração, transformação, carregamento dos dados em painéis, se você de fato não sabe o que fazer com isso, né? Acho que essa pegada de gestão atrelado à inteligência de dados que de fato consegue fazer com que os negócios consigam entender como de fato prosperarem, como de fato crescerem, né? Mas acho interessante, Marlon, do que você está comentando, assim, você tem uma experiência na parte de economia, né? Depois foi muito mais para a parte financeira e hoje eu vejo que você tem especialização na área de investimentos e você acaba tendo atuação nesses diferentes setores, né? Então você consegue navegar muito bem pela gestão estratégica, gestão financeira e também muito sobre investimentos, né? Como é que você consegue entender que isso hoje se conecta, né, nessa perspectiva e como que você eventualmente mantém aí dentro da atuação, enfim, no negócio e em diferentes empresas, como que você consegue manter aí uma vida equilibrada em relação a essas diferentes nuances e o impacto que você acaba tendo nesses diferentes negócios também? Olha, é interessante que quando eu saí do ensino médio, eu queria emergir dentro do mercado financeiro. Era o meu objetivo principal. E eu fui para a economia por isso, né? Mas quando eu cheguei na economia, eu vi que não era isso. Já tive ali a primeira quebra de expectativa. Mas eu continuei querendo entrar no mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em empresa de solução financeira, enfim. Até que eu tive o contato com finanças corporativas. E aí eu gostei muito. Então, eu tive o contato com investimentos, tive o contato com o mercado financeiro, mas migrei para a área de finanças corporativas, gostei da área, passei a ter um contato melhor com gestão. Fiquei durante um bom tempo nessa área. E de um tempo para cá eu comecei a querer entender melhor também como que está se desenhando o mercado de investimento de risco, de capital de risco, porque isso está diretamente entrelaçado com o mundo corporativo. Empresas precisam de capital para poder desenvolver as suas ideias. E como que elas vão ter acesso a esse capital? Como é que o mundo está se desenhando?
Então isso é fundamental na hora de você conversar com o gestor e propor soluções para ele. Se você estiver fora dessa mudança, dessa realidade, você vai acabar dando direcionamentos que muitas vezes não são a melhor escolha, não são a melhor oportunidade que ele pode surfar ali naquele momento. Eu sei que você é adepto à prática de futebol, semanalmente eu sei que você pratica futebol e acompanha futebol também. Isso que você está colocando aí, essa conexão, por exemplo, a gente começou a ver aqui no Brasil empresas que começaram a acessar capital privado para, de fato, conseguirem potencializar o crescimento do negócio. Então, de fato, o acesso a capital é uma questão interessante. Mas também a análise de dados passou a fazer parte do futebol para compreender quais são os melhores jogadores, tanto que hoje em dia os jogadores têm aquela vestimenta, né, que é de certa forma um pouco estranha, mas para monitorar tudo, monitoramento, né, do jogador e tudo mais. Isso acaba sendo uma profissionalização para um modelo de negócio específico, que é no futebol, que eu sei que você acompanha e gosta. Mas como que você enxerga, por exemplo, se você fosse, e aí já encaminhando um pouco mais para o final aí, como que você enxerga que diferentes modelos de negócio, o que você colocaria aí que talvez seriam os principais aspectos que fazem sentido, ou eu sei que você comenta muito sobre um tripé que as empresas precisam ali de fato para de fato crescerem de forma estruturada. O que você diria para quem está nos ouvindo, chegou até aqui no episódio, que elas teriam que observar para de fato conseguirem destravar esse potencial de crescimento delas? Então, esse comentou do tripé, olha, a gente consegue elaborar um tripé de fato de 3 pontos principais que podem depois também ser distribuídos em diversas outras caixinhas, mas qualquer negócio que queira evoluir, ele precisa de capital, fato, ele precisa ter dinheiro disponível, caixa para poder colocar suas ideias em prática, ele precisa de processos bem estruturados, e isso serve tanto para a empresa que tem um produto digital, uma empresa de consultoria, de serviços no caso, ou para uma empresa do varejo, enfim, qualquer mercado que ela esteja inserida, ela precisa ter processos muito bem claros para poder crescer de forma estruturada, é uma premissa indispensável, e ela precisa de profissionais qualificados. Isso também é outra premissa que não pode faltar. Você precisa ter um time capaz de tocar os processos que foram estruturados ou de formatar os processos e também não jogar o capital fora, que é muito comum. Empresas que fazem acesso a capital, capta recursos, não tem um time qualificado, o dinheiro vai todo pro ralo porque não tem um time que consegue fazer a gestão ali de forma qualificada. Uma empresa que tem esse tripé, junto obviamente do mercado que ela está inserida, das oportunidades que ela consegue aproveitar, certamente ela consegue ter um crescimento estruturado, que é de fato nossa missão. Perfeito. Bacana demais, Marlon. A gente está chegando aqui no fim da nossa conversa. Queria te agradecer pela sua oportunidade de ter aceitado o nosso convite. Queria te agradecer também por apoiar, né, pela V3. A gente está aqui gravando no escritório da V3, apoiar esse projeto. Acho que essa missão de trazer conteúdo de forma prática para quem empreende, para quem está na ponta aí, é muito bacana. Parabéns pela história que vocês estão construindo e tenho certeza que essa é uma área, tanto na área de funding quanto na área de análise de dados, que, cara, tem assim, muito espaço e muito mercado, né, para avançar. Então, desejar aí que vocês tenham sucesso nessa caminhada e, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Valeu, Gabriel, obrigado. Sempre que quiserem, estamos aí para conversar. Marlon, valeu. Enfim, a gente está chegando ao final do episódio. Você que gostou, compartilha com alguém que faça sentido. Um abraço, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.